E eu tenho aqui, e você tem, Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Então está falando de Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se elas existissem. Queridos, trazer à existência as coisas que não existem significa transportar aquilo que está no mundo espiritual para que se manifeste no mundo material. E aí você pode perguntar, pastora, qual a garantia de que é possível trazer à existência aquilo que nem sequer existe? A garantia é a palavra de Deus. A garantia é o próprio testemunho da palavra de Deus, irmãos. Mas, querido, mesmo nós tendo esta palavra, mesmo tendo as Escrituras como testemunho, por que muitas das vezes os filhos de Deus, eles não vivem esse tipo de realidade na vida cristã? Por que muitas das vezes, diante dos problemas que nós nos deparamos, das impossibilidades que nós nos deparamos, por que muitas das vezes nós, como filhos de Deus, nós não vivemos essa realidade de trazer à existência aquilo que nós precisamos? Por que isso acontece? Porque na maioria das vezes, irmãos, nós falamos para Deus sobre os nossos problemas e nós já damos a solução. A maioria das orações são assim: Senhor, abre aquela porta de emprego naquele lugar, porque se o Senhor abrir a porta de emprego naquele lugar, aquilo ali vai servir. A gente não sabe nada. Não sabe como vai ser seu tempo ali, não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe nada. Talvez você diga, mas a gente tem que especificar para Deus, mas não determinar para Deus, irmãos. Então, porque nós, muitas das vezes, nós ficamos limitados e não conseguimos viver essa realidade de Romanos 4,17, vermos as coisas que não existem se tornando reais em nossas vidas. É porque muitas das vezes, queridos, nós acreditamos que a solução das nossas vidas está, muitas das vezes, nos relacionamentos que nós temos, na influência de pessoas, em alguma coisa que nós possuímos, que nós somos donos. E, irmãos, nós esquecemos, na verdade, de pensar, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Mesmo que você utilize recursos que você tem, mesmo que você conte com a ajuda de pessoas, mesmo que você tenha uma rede de relacionamento que você sabe que se você acionar alguém da rede de relacionamentos que você tem, você vai ver alguma coisa se movendo em seu favor, na sua direção. Porém, ainda assim, nós temos que ter essa confiança que o apóstolo Paulo declara em Filipenses 4,19, que é o meu Deus, que segundo a sua riqueza em glória, é Ele quem vai suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Neste dia que nós recebemos a visita do pastor Zé Roberto e de um casal da sua igreja que foi nos visitar, naquela semana que eu tinha feito a cirurgia, eu enviei no WhatsApp, fui eu que fiz esse pedido para ele, eu enviei, fiz texto e mandei para ele. Mas, querido, se a pessoa não quiser fazer, ela não vai fazer, não é? Se Deus não estiver em concordância com aquilo que a gente quer fazer, também não vai acontecer. Mas eu lembro que eu falei com Deus, e eu me lembrei, e eu
produzi o texto e enviei. Porque nós temos que fazer essas coisas crendo que não é aquele relacionamento, que não são os recursos que temos à nossa disposição, mas é o nosso Deus, que em sua riqueza e glória, Ele pode mover pessoas, coisas, situações em nosso favor para suprir cada uma das nossas necessidades. É interessante, porque naquela semana, naquele mês, tinha acumulado 3 parcelas da faculdade dele. E eu estava preocupada, porque eu sabia que o ProUni já ia abrir a inscrição do ProUni, e quando abre, você não pode ter pendência financeira com a faculdade. E Deus fez tudo certinho. No mês seguinte, paguei as 3 e no mês seguinte, já abriu o ProUni, já deu tudo certo, e até a mensalidade do mês seguinte ela já foi anulada pela própria faculdade, porque o ProUni já cobriu tudo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque, queridos, é o nosso Deus que, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar o ambiente de trabalho, Deus usa o nosso trabalho, Deus usa o nosso salário, Deus usa as nossas habilidades naturais, usa a nossa inteligência, mas por trás e acima de tudo isso é o nosso Deus. Então, irmão, aprenda isso. Você precisa usar a sua fé, mas é Deus quem realiza. Amém? E aí eu quero compartilhar com os irmãos 3 coisas importantes, 3 aprendizagens com respeito à forma como Deus traz à existência aquilo que não existe. Você precisa perguntar, toda vez que você estiver diante de um ensinamento da palavra de Deus, não tenha dúvida, mas faça a pergunta. Como é que Deus pode, na minha vida, na situação em que eu estou vivendo, trazer à existência aquilo que não existe? Pode ser uma cura. A enfermidade está lá, não tem solução. Pode ser uma cura. Trazer à existência uma cura, trazer à existência uma restauração, trazer à existência soluções financeiras, trazer à existência soluções para os nossos problemas diários. Como Deus pode trazer à existência na minha vida coisas que eu preciso? Primeira resposta. Deus traz à existência aquilo que não existe, primeiro, irmão, estabelecendo uma situação favorável para aquilo que Ele quer realizar. Porque apesar de Deus trazer do mundo espiritual, criar no mundo espiritual aquilo que não existe para nos favorecer, para nos abençoar, para fazer cumprir em nós a sua promessa, Ele precisa no mundo material criar uma situação para receber isso que vai existir. Amém? Então, você precisa entender que Deus, a primeira coisa que Ele faz é remover resistência que se opõe aos seus propósitos. Todas as vezes que uma bênção, uma promessa estiver para se realizar na sua vida, não seja bobo. Há resistências. Existem resistências do mundo espiritual das trevas, muitas das vezes, usando pessoas e situações para impedir, para poder atrapalhar, para poder travar esse realizar de Deus. Então, a primeira coisa que Deus vai fazer é eliminar as resistências. É eliminar toda resistência que se opõe. Em Isaías 45, 2, irmãos, há um texto que diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos.
quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Você já imaginou, você de posse de uma bênção, e você tentando caminhar com essa bênção, e os caminhos na tua frente, está tudo torto, as portas estão fechadas, e há trancas de ferro em lugares que você não pode passar. O que você vai fazer com essa bênção, irmão? Nada. Você vai ficar frustrado. Então, a primeira coisa que Deus faz, antes de trazer à existência aquilo que você precisa, é arrumar, irmãos, organizar o ambiente físico, material, natural, para que isso se manifeste. E a primeira coisa onde ele vai mexer é nas resistências que se opõem aos planos e aos propósitos de Deus na sua vida. Amém? Outra coisa que o Senhor faz, quando Ele vai trazer à existência aquilo que não existe para nos abençoar, o Senhor, Ele muda situações que são naturais para serem acomodadas aos seus propósitos. Esse texto fala de Abraão. Abraão não podia ter filhos com Sara, que era a sua esposa, que seria a mãe do filho da promessa. Ele poderia ter com outras mulheres, mas não com Sara. E Deus, queridos, Ele é fiel aos seus propósitos. Deus, Ele não se responsabiliza e Ele não tem comprometimento com os nossos fracassos. Quando Deus estabelece um plano, uma vontade, um sonho, um propósito para nós, é aquilo que Ele vai fazer. Você pode saltitar, você pode se emburrar, você pode não entender, mas é aquilo que Ele vai fazer. Você pode fazer ter atitudes contrárias no entorno do propósito, mas Deus não vai considerar nenhuma daquelas coisas. Deus, Ele se mantém fiel ao propósito, ao sonho, ao chamado, aquilo que Ele tem idealizado para as nossas vidas. Sara não podia ter filhos, irmãos. Era uma mulher estéril, já com 75 anos, e Deus aparece a ela e lhe promete abrir a madre. Que coisa tremenda, queridos. Mas havia muita oposição. Muitas das vezes, as oposições, elas se tornam um peso nas nossas vidas, querido. Por isso que aquilo que você acha que Deus está demorando, que está lento, não é? Que está assim vagaroso, não é. Deus está arrumando as coisas no mundo material para que nasça aquilo que Ele tem prometido para você. Deus esperou o tempo para que Ele desse a Abraão aquilo que Ele tinha prometido. Deus foi limpando o caminho. Primeiro Ele tirou Abraão do meio da sua parentela. Seria um problema. Ah, pastora, não seria? Seria. O exemplo diz Ló, que ele levou e foi com ele. Depois Deus removeu Ló. Separa. Vá você para um lado e Ló para outro. Ló não cabe num propósito que eu tenho. Aprende uma coisa. Se em situações pequenas, pessoas têm sido peso para você, quando as situações se tornarem maiores, mesmo com as bênçãos de Deus, essas mesmas pessoas serão um peso muito maior para você. Aprende. Aprende, aplica no que você quiser. Aprende. Aprende. Se nas coisas pequenas te dá trabalho, estorva teu caminho, nas coisas grandes vai ser pior. Deus separa Abraão, Deus tinha que endireitar os caminhos, tirar ele do meio da sua parentela. Abraão vinha de uma família completamente idólatra que servia a outros deuses. Mais tarde, Deus separa Ló de Abraão. Por amor a Abraão, Deus preserva a família de Ló, mas Deus separa. Mais tarde, com Isaac já nascido, Deus
também inclina o coração de Sara a que Ismael saia do meio da parentela, e Agar e Ismael também, Deus também separa. Então aprende, porque quando a gente não aprende, a gente perde. Aprende. O que Deus remove diante de você podem ser resistências que irão se opor quando a manifestação da bênção ela se tornar uma realidade. Você está entendendo? É porque a gente não vê o amanhã, irmãos. Nós não temos conhecimento profundo de como as coisas são por dentro. Nós só vemos aquilo que os nossos olhos naturais e carnais conseguem alcançar. Então, entenda isso. Por isso, o Senhor fala aqui em Isaías 45, eu irei adiante de ti, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, eu vou quebrar as portas de bronze e eu vou despedaçar as trancas de ferro. Para quê, irmãos? Para que os propósitos de Deus se realizem. Para que os propósitos de Deus se realizassem na vida de Abraão, era necessário o Senhor arrumar situações naturais para que fosse acomodado os propósitos de Deus na vida dele. Deus vai dar para você sabedoria, especificamente nesse primeiro tópico, para você entender por que e para que Deus remove. Agora, não vai lá, pega e põe de volta na tua vida, não, viu? Se Deus remove, deixa Ele remover. Entenda, irmãos, entenda. Deus não chamou Abraão para ser pai de Ismael e Isaque, mas para ser pai de nações, irmãos. Para ser patriarca de uma grande aliança. Para ser o patriarca da fé. Muitas das vezes você olha para o teu pequeno espaço, para o seu umbigo, para a sua pequena realidade. E Satanás, ele conta com isso, irmão, que você pegue toda a grandeza do teu olhar, a grandeza da fé, e você volte tudo isso só para você. E Abraão estava fazendo isso, irmãos. Ele estava feliz da vida com aqueles 2 meninos correndo no acampamento. Deus falando, isso aí não está certo, não. Ele vai criar realizações, sonhos. Nisso aí, eu não chamei Abraão para isso. Abraão foi chamado para ser pai de nações. E Deus remove. Entenda, quando Deus quer remover pessoas e situações da sua vida, porque Ele precisa acomodar na realidade material da tua vida um ambiente sem oposição, sem resistência, para que os propósitos dele se cumpram. Amém? Segunda coisa, como Deus faz para realizar, trazer à existência aquilo que não existe. Segunda coisa, Deus usa a fé que temos para realizar o que necessitamos. O texto em Romanos 4,17 diz que Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus. Está falando de Abraão. Em quem creu? Em quem Abraão creu, irmãos? Em Deus. Abraão e Sara, queridos, receberam a promessa de que teriam um filho, mas ambos não tinham condições físicas para isso. Mesmo assim, Abraão continuou acreditando e a promessa se manifestou. E Deus esperou ele aprender a crer. Deus vai esperar você aprender a crer. Jesus disse, queridos, que tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Você crê? Jesus disse que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você crê?
Deus usa a nossa fé. Deus usou a fé de Abraão. O texto diz que o Deus em quem ele creu. Ele creu, irmãos. Você precisa crer que esse Deus, ele traz à existência aquilo que não existe para realizar na sua vida o que ele prometeu. Ele não prometeu um filho? Sim. No natural podia acontecer? Não. Então ele traz à existência. Então, no tempo exato, 25 anos depois, quando já Abraão e Sara estavam avançados em idade, não tinham mais condições físicas nenhuma de procriar, Deus rejuvenesceu as células deles de forma sobrenatural e eles conceberam Isaque. Você está vendo? Cabe a nós crermos. Não somos nós que vamos realizar o impossível, irmãos. É Deus. Querido, você pode trazer à existência o seu milagre e tomar posse de que ele vai se manifestar, se você entender que precisa ter fé, porque é essa fé que que Deus vai usar para realizar. Querido, as promessas de Deus não dependem das nossas condições, nem físicas, nem financeiras, nem sociais. Uma vez, eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá em uma das suas mensagens, e ele disse assim, que a época em que ele saía muito pelo Brasil fazendo pregações, conferências, e ele falou assim, que um dia, depois de várias conferências que ele havia feito, ele disse que ele falou com Deus, Senhor, por que a resposta à fé e aos milagres não é a mesma em todo lugar? Ele perguntou para Deus, por que em tal cidade, em tal igreja, ali os milagres aconteceram, gente foi curada, milagres maravilhosos aconteceram, curas aconteceram, o extraordinário aconteceu, e por que em outros lugares eu sou a mesma pessoa, levei a mesma palavra, eu tenho a mesma fé, a mesma unção, por que não foi na mesma proporção? E ele disse que o Espírito Santo falou com ele, porque lá naquele lugar onde você viu muitas manifestações, onde maravilhas e milagres aconteceram, é porque aquelas pessoas, elas estavam sem nada para se apoiar, a não ser a fé. E ele disse assim, sabe, irmãos, às vezes nós cremos no nosso plano de saúde, nós cremos no nosso salário, nós cremos em tudo. E aí o coitadinho, que não tem nada disso, que recebe o seu salário por mês, que está numa empresa que nem tem tantos benefícios, ele sabe que ele não tem um plano de saúde, que ele não vai ter bônus nenhum da empresa dele, mas que ele precisa de um milagre. Aí ele ora. Vem um irmão, ou uma irmã, ou um profeta, ou um missionário, ou uma missionária, ou um pastor, ou um irmão da igreja, dá uma palavra de fé, de revelação, a pessoa crê, o milagre acontece. Por quê? Porque é uma fé apoiada no Senhor. Tenha fé. Tenha fé, porque é a fé que você tem que Deus vai usar. O milagre, irmãos, não virá de homens, nem de circunstâncias, mas o milagre virá quando você usar a sua fé e crer que Deus pode fazer. Amém? Eu gosto dessa caminhada de fé. Aliás, eu gosto até de pregar sobre fé. Porque eu sei que quando é muito conflitante, quando a gente está no centro da vontade de Deus, mas as situações à nossa volta, muitas das vezes, dizem não. Você vai na videira buscar o fruto e não encontra. Você vai no curral buscar o animal e não tem. E aí você precisa de fé. Porque você está no centro da vontade de Deus. Você está fazendo a vontade dele. Você está agradando o coração do Pai.
Mas as circunstâncias à nossa volta dizem não. Nessas horas precisamos de fé nele para crer que ele vai fazer. A terceira coisa, terceiro ensinamento que nos mostra como Deus faz para trazer à existência o que não existe. Primeiro eu falei que Deus estabelece uma situação favorável para aquilo que Ele quer realizar. Segundo, Deus usa a fé que temos para realizar aquilo que pedimos. Terceiro, Deus usa a sua palavra para fazer existir novas realidades. É interessante como as pessoas que só acreditam naquilo que a sua razão, que a sua inteligência, que a sua sabedoria consegue compreender, elas leem a Bíblia, mas não veem a maneira como Deus trabalha. Queridos, Deus no princípio de todas as coisas, Ele criou tudo do nada. Todas as coisas vieram a existir somente pela palavra do seu poder. Deus criou do nada o mundo e tudo que nele há, é isso que diz as Escrituras. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, está falando de fé. Porque diz, no princípio criou Deus todas as coisas e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus. Ele disse, irmãos, e as coisas começaram a ser criadas. Pela palavra poderosa do nosso Deus, Ele criou todas as coisas. Não é isso que o texto que nós lemos diz? Romanos 4,17, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Pastora, mas não tem como, não tem problema. Deus é esse Deus mesmo, ele faz existir o que não existe. Pastora, não tem oportunidade, não tem vaga, porta fechada. Irmãos, não tem problema. Eu tenho conversado com a Jéssica. Jéssica, Deus faz tudo certinho. Às vezes a gente não entende, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, mas Ele faz tudo certinho, irmãos. Ele não erra. Ele não erra. Deus usa a palavra do seu poder para fazer existir novas realidades. Foi isso que o profeta Isaías falou em Isaías 55:11. Que a palavra que é liberada da boca de Deus não volta vazia. Antes, faz o que agrada a Deus e prospera para aquilo que ela foi designada. Eu não sei qual é a impossibilidade, qual é a barreira que está diante de você. É muito bom, irmãos, nós encararmos os fatos da nossa vida. Não negue seus problemas. Não negue as portas fechadas. Não negue as dificuldades nem as limitações, mas creia. Não foque somente em você. Pega a sua fé, coloca no Senhor e creia que esse Deus que do nada fez o tudo, que somente com a palavra do seu poder trouxe à existência todas as coisas, é o mesmo Deus que em situações onde não tem solução, não tem saída, onde está tudo dizendo não, Ele vai trazer existência. Como? Ele vai trazer existência. Significa que no mundo espiritual, aquilo que Ele prometeu para mim e para você já está pronto. Já está pronto. É só esperar o momento de manifestar. Amém, irmãos? Traga à existência, pela sua fé, aquilo que não existe,
para responder às situações que você precisa. É um milagre? É uma cura? É uma restauração? É a saúde financeira? É a sua casa, é a sua família, é um ministério? O que é, irmão?